da providência de Deus. Quando eu olho para este texto aqui, para este capítulo, primeiro que eu não acredito exatamente no acaso. Eu não acredito no acaso. Na Bíblia, eu sempre digo isso, na Bíblia não existe o acaso. Aconteceu porque Deus providenciou. Então vamos observar aqui a primeira evidência da providência de Deus. Diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. A insônia do rei é a primeira demonstração da providência de Deus. O rei tinha motivo para ficar sem dormir. Alguns historiadores dizem que ele não dormiu por razão da preocupação qual seria o pedido de Esther para o banquete do outro dia que ele ia se reunir com ela. Mas isso não está comprovado, não está escrito. Mas eu acredito, e acredito piamente nisso, pelo menos particularmente creio, que foi Deus que tirou o sono dele. Aqui é a providência de Deus, a primeira evidência da providência de Deus, a insônia do rei. Qual era a sua razão de estar sem dormir? Suas preocupações. Ele não tinha dívida, né? Ele não era pobre, né? Ele não tinha muito, era um sujeito muito rico, era um imperador, tinha tudo a seu dispor, sua riqueza, de repente, né? Seus inimigos, olha, quem é que não tem inimigos? Então nós não sabemos, mas eu acredito que Deus tirou o sono do rei, né? Ele não conseguiu dormir, o Senhor foi lá e tirou exatamente o sono dele. Você não vai dormir. Ele não entendia, por quê? Porque ele é homem natural, e o homem natural não entende as coisas espirituais. Deus usa os homens para abençoar o seu povo. Deus usa as pessoas, Deus usa você para abençoar outras pessoas, mas Deus também usa incrédulos para ser meio de nós sermos abençoados. Sim, eu acredito nisso, porque o Senhor tem vaso de honra e vaso de desonra. Ele usa quem Ele quer, quando quer, porque Ele é Senhor e Senhor sobre todas as coisas. Diz a Bíblia que a glória não é do vaso, a glória é do tesouro. Amém, meus irmãos? Observe que a insônia desse rei, ele não entendia, mas Deus estava já preparando essa situação por razão de uma providência para o seu povo. Segunda providência aqui, segunda demonstração da providência divina, ainda no versículo 1: na mesma noite fugiu o sono do rei e mandou trazer o livro das memórias das crônicas, o livro que escolheram. Observe, irmãos, que coisa tremenda. Livro de memórias, livro das crônicas. Quem é que em sã consciência, sem sono, numa noite, vai pedir um livro para ler e trazem exatamente um livro de contabilidade? Quem é que vai ler livro de contabilidade sem que esteja trabalhando à noite? De repente William Shakespeare, quem sabe, ele poderia aí sim, é um livro de romance, quem sabe um outro romancista, quem sabe, aí sim, quem sabe um livro de história de guerras, quem sabe dos grandes guerreiros persas, dos grandes líderes da humanidade. Isso é um livro que alguém lê por razão de ser uma leitura boa, mas uma leitura de crônicas, de números, de livramento, de coisas. Não, esse homem recebe esse livro e ele começa a ler o livro de crônicas. Aconteceu isso na data de tal, no horário tal, isto, e ele vai lendo. É Deus providenciando, é Deus trabalhando para manifestar uma providência de livramento. Ele não entendia, mas Deus entendia. Muitas vezes nós não estamos compreendendo, nem as pessoas estão compreendendo o que Deus está fazendo, mas quem conhece o Deus que nós conhecemos e nós o servimos, quando tudo está em silêncio, não é que ele está de braço cruzado, não é que ele virou as costas, não. No silêncio ele está trabalhando, ele está ajustando o lastro para acontecer um milagre e o nome dele ser glorificado. O livro que ele escolheu
para ver, memórias, tantas coisas para ele fazer, mas ele vai exatamente ler este livro. Mas quando chega o tempo de Deus, irmãos, eu acho interessante isto. Deus tem os seus meios, Deus trabalha e ele trabalha de forma sábia. Deus não se contradiz, Deus não se engana. Ontem eu estava preocupado e correndo com o irmão a respeito de um assunto e eu estava assim um pouco agoniado, porque eu sou cearense e cearense geralmente é assim meio agoniado, viu? Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, não se preocupa não. Eu disse: por quê? Porque Deus não se engana e nem erra o endereço. Aleluia, glória a Jesus. Fica tranquilo que Deus vai operar e vai fazer na hora certa e no lugar certo. Aleluia, descansa no Senhor. Glórias. Agora, meus irmãos, vem comigo. Versículo 2. Ele está com o livro. Aí diz: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia. Eu acredito que o senhor não sabe. Eu acredito que aqui é preciso que ninguém saiba quantos livros tinha na biblioteca dele. Eu acredito que tinha muitos. Era uma biblioteca vasta. Mas naquela noite, quem vai buscar o livro, pega o livro de crônicas, e tem muitos livros, porque aconteceram muitas coisas, e a mão dele vai pegar exatamente o que está escrito, o que ocorreu com Mardoqueu. Isso aqui, aleluia, é demonstração da providência divina. Eu penso que vai lá o servo, que o rei foi, e aquela imensa biblioteca, e ele diz o quê? Romance, história? Não, isso aqui mesmo é crônicas. Ele vai ler crônica, ele vai ler relatório, ele vai ler conversa, essa daqui, e é esse livro aqui. Mas tem outro, não, é esse daqui. Ele não escolheu assim, aleluia. Ele não pegou e disse assim: é esse ou aquele. Não, mamãe me mandou eu escolher esse daqui, mas eu, como sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Conversa não, foi Deus que guiou a mão dele, foi o Espírito Santo. É esse livro aqui, porque nesse livro está escrito o que o meu servo fez, e eu quero operar maravilhosamente. Glórias a Deus. O processo está lá na gaveta do esquecimento. Aleluia. A sua pasta é a última. A fila está grande, você está bem atrás, e a fila nem anda e nem nada, e quem está na frente da fila muitas das vezes olha para trás e diz: e quando você chegar onde eu estou, você já está até sem dente, já ficou velho. Meu irmão, não. Deus tem os seus caminhos. Adore a Deus, porque Deus tem a providência dele. A providência divina vai acontecer, e quando ele decreta, está decretado. Aleluia, e o nome dele é glorificado. Quem pode exaltar esse Deus? Era exatamente o livro onde havia o feito de Mardoqueu. Tinha tantos, mas Deus está no controle de tudo. Deus não permitiu que fosse o livro de crônicas de outro, mas Deus está preparando para acontecer o grande livramento. Leva esse livro aqui para ele, é esse aqui que ele vai ler. Botou na cabeça do céu: esse aqui, pega esse, ele vai levar lá para o rei, e o rei vai abrir, e ele vai ler, e ele vai perguntar: o que é isso? O que aconteceu com Mardoqueu? Foi constatado de fato que era verdade o que ele disse, e houve um livramento. Mas deram algum galardão a ele? Deram alguma promoção a ele? Deram algum dinheiro? Fizeram alguma coisa para ele? A resposta é: não deram nada para ele. Ele foi esquecido. Eu vou dizer aqui: até o esquecimento
até o esquecimento que você e eu muitas das vezes somos lançados, até o canto que nos dão, é demonstração da providência de Deus. Não é tempo de Deus, não é o tempo de Deus dar a ele a glória que ele merecia. Deus não, o rei vai esquecer, o rei não vai fazer nada, isso vai cair no esquecimento, ninguém vai te dar uma placa de honras. Não, você vai, aconteceu, foi comprovado, alguém informou, está resolvido, pronto, deixa para lá. E Mardoqueu continuou a sua vida, mas Deus estava guardando aquele fato para o momento certo vir à tona, porque Deus tem todas as coisas preparadas. Glórias. O que vocês deram a ele? Qual a honraria? Alguém diz, coisa nenhuma se lhe fez. Você não observa na história Mardoqueu reivindicando isso aqui. Ele não vai lá e faz lá um barulho. Ele não manda nenhum tipo de carta reivindicando direito, quem sabe honraria, nada. Mardoqueu fica calado. Mardoqueu deixa, o tempo passa, mas Deus é dono do tempo. Deus conhece as coisas que irão acontecer. Muitas das vezes Deus nos tira de cena e nos coloca nos bastidores, porque tem o tempo certo dele nos levar, dele nos levantar, dele nos colocar no centro. Aquieta o teu coração, porque Deus é o Deus de providência. Deus maravilhoso. Aleluias. A demora, na verdade não foi uma demora, mas sim uma espera do tempo de Deus. Você acredita assim, Orlando? Não foi uma demora. Não, olha aí, Zé, para isso aí eu não vejo que não está dando, não. Deus foi lá, quando aconteceu isso, Deus diz, não é demora, é espera. É esperar. Eu preciso que você, desculpe, eu preciso que Deus não use esse linguajar, mas para que entendamos, eu quero, essa é a melhor expressão, eu quero que você fique esperando, porque se você esperar, eu vou fazer, não dá um passo à frente, fica aí no teu lugar, quietinho, porque eu tenho o tempo certo. Você está dizendo, está demorando, Senhor, não, isso aí não é demora, isso aí é espera, e nessa espera Deus está, lapidando você, está estruturando você, está ajudando você, está curando você dos seus complexos, está curando as suas feridas internas, e esse tempo serve para amadurecer. Aleluia! Esse tempo serve para você ficar com as costas, grossa, para aguentar a partida e não se envergar e não quebrar o espinhaço, não. Ficar firme e dizer: aqui já passou o sangue de Jesus, pode bater, porque as mansões celestiais estão lá. Eu sei quem tem crido e quem me chamou. Aleluia! O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Quem está no é diferente. Quem está no Senhor está nele. E nele, por ser príncipe da paz, a nossa espera não é uma demora. Porque ele é o príncipe da paz. Nessa espera, a gente tem tranquilidade. Nessa espera, a gente consegue viver. A ansiedade não toma conta. A ansiedade não dita as regras do nosso dia. Não altera o nosso organismo. Por quê? Porque você não está no estado de demora. Você está no estado de espera. E no Senhor é diferente. Eu não estou em outra pessoa. Eu não estou na solidão. Eu não estou na angústia. Eu não estou no desespero. Coisa nenhuma. Eu estou no Senhor. Ele é um abrigo, Ele é uma fortaleza, Ele é um escudo, aleluia, Ele é um pastor, Ele é um guia, Ele é a porta pela qual eu entro e encontro
postagem, Ele é o meu médico, Ele é o meu advogado. Eu estou esperando no Senhor. Deixa um pouquinho mais, o horário já está dizendo assim, para. A demora do rei, na verdade, não foi uma demora, e sim uma espera. A espera do tempo de Deus. Esperar, irmãos, é sempre muito difícil. O salmista, ele diz que é bom esperar no Senhor, mas ele diz, eu acredito que eu já li isso para os irmãos aqui, eu acho muito, muito importante esse versículo, é o 102 do Salmo, e o versículo 13, se eu não me engano, eu gosto muito desse versículo, já preguei muitas vezes sobre ele, diz o Salmo 102, o versículo 13, a parte final dele, o versículo diz assim, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Existe o tempo da paciência do Senhor em aguardar, e ele diz, espere aí. Mas quando chega o Salmo 102 e o versículo 13, que já chegou o tempo dele ter piedade de Sião, e o tempo de se compadecer dela, ele diz, o tempo determinado, na minha versão, já chegou. Não vai chegar, já chegou. É tempo de piedade, é o seu tempo, é o tempo da misericórdia, é o tempo de te exaltar, é o tempo de te levantar, é o meu tempo na sua vida, já chegou. Você pode levantar a bandeira de vitória, porque já chegou o tempo. Glórias. A gente vai para o joelho e a oração a gente está falando com Deus e você vai desenvolvendo um diálogo e uma intimidade com Deus. E muitas vezes isso se torna tão intenso e tão profundo, e o quadro que você está inserido é um quadro muito difícil de visão humana, que sufoca a sua voz, as palavras desaparecem, e mesmo dentro desse contexto de poder, de graça, de envolvimento com o Senhor, as suas palavras somem, desaparecem. E na oração, só o estado em que você está, a postura que você está, representa diante de Deus, vai aos olhos de Deus com súplica. Muitas das vezes, de boca no pó, deitado, porque não tem forças. E só aquela forma que você está, é uma oração diante de Deus. Porque você se envolveu com a oração tanto, e a sua situação, ela está tão intensa, e você conseguiu chegar no estágio de humilhação nessa oração tão grande, que você esqueceu que você está no lugar onde tem pessoas, os seus vizinhos, muito isso dentro de casa, no seu devocional, e você esquece disso, e muitas das vezes delata a sua boca, não com palavra, mas com gritos. Com gemidos. E você começa a gemer alto. E as pessoas que estão em casa, quando são seus familiares que já estão acostumados, que são crentes, sabem que naquele momento você está numa situação de humilhação tremenda, que você não tem palavra, é o gemido da alma que está vindo, pela boca está saindo, e o Espírito Santo está colhendo aquele gemido e levando diante de Deus, e os ouvidos de Deus e os olhos de Deus estão em você, e a tua oração, teu gemido, mesmo sem palavras, chega diante do memorial de Deus como palavras. E aí, o Consolador, o Ajudador, o querido Espírito Santo, aquele que veio porque Ele rogou, Ele vem
Ele envolve a gente. Aleluia, e a graça vai entrando de forma tão intensa que aquele choro começa a ser choro agora de alegria, de prazer. Paulo escrevendo na segunda carta dele, aleluia, a igreja de Corinto, se eu não me engano, no capítulo 4 e o versículo 16, ele diz o seguinte, deixa eu ver se é isso mesmo, ele diz o seguinte: por isso, irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E ele diz no versículo 17: porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Não desfaleça, ainda que o homem externo, exterior, esteja se corrompendo, porque se corrompe, passa o tempo, ele vai se degradando, ele vai ficando fraco, mas dia a dia o homem interno, o espiritual, vai sendo renovado pelo Senhor dia a dia. Eu estou caído,